Eu gostaria de fazer esse vídeo para duas pessoas. Não sei se eles vão ver, né? Que é o Hermeson Júnior e o Rodrigo Montielin, né? Que são dois youtubers. Eu tinha escrevido algo nos comentários, né? Do vídeo do Hermeson, né? Mas o YouTube apagou, né? E o Rodrigo Montielin, ele tinha falado sobre uma coisa muito interessante, né, que está escrito na Bíblia, que como que o anticristo ele vai enganar a humanidade, né, sendo que ele se opõe a Deus, né, não tem como ele falar bem de Deus, né. Realmente, o Rodrigo Montelin tá certo sobre isso, mas eu acho que, na minha opinião, o anticristo conseguir hipnotizar, né, encantar a humanidade, ele vai ter que imitar algumas coisas de Deus. Muitos crentes acreditam que o anticristo ele vai imitar Jesus, né? Porque ele seria um falso Messias. Isso é um fato, isso vai acontecer. Mas eu acho que ele também vai ter que imitar o Deus Pai, em certas características. Pode ser que eu esteja errada? Não sei se eu estou errada, porque nós já tivemos um semi-anticristo aqui na Terra, né? Chamado Adolf Hitler. E então, assim, o Adolf Hitler, infelizmente, tem umas compatibilidades com o Deus Altíssimo. Infelizmente. E isso foi usado para manipular as pessoas. Primeira compatibilidade: as três cores primárias. Hitler tem azul nos olhos. E azul é a cor da manipulação, é uma cor calmante. E o Hitler, ele exalta a cor amarela e ele usa o vermelho para motivar as pessoas. A gente sabe que o azul representa Deus, né? Porque é a cor favorita dele. E também, ao que parece ser, algumas pessoas da humanidade gostam muito, assim, de azul. Algumas pessoas gostam bastante de azul. E o amarelo, né, também. E o vermelho. São as cores que chamam a atenção de todos nós. Ou alguns de nós, né? Porque eu acho que daltônico deve ser um pouco salvo disso. Nós também sabemos que o Hitler era um racista, né? E ele, obviamente, vivia numa sociedade racista. Então, como que ele apoiava esse pecado, ajudou a ele conseguir manipular essas pessoas. É óbvio, né? Ele também é um manipulador. E as pessoas que têm dúvida disso, então, é o seguinte: existe uma passagem na Bíblia chamada Gênesis, né, capítulo 1, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual foi as cores que Deus exigiu para o tabernáculo? Qual é a cor dos dois tronos de Deus? Um deles é branco e o outro é azul. O tabernáculo, vermelho, roxo e azul. Então já dá para saber, né, que cor que ele gosta. E o tizit, alguns questionam se é violeta ou se é azul. Ah, e é claro, né, na mídia, obviamente, né, no satanismo, né, sempre vão ser usados azuis para manipular as pessoas com personagens com características de Deus. E, obviamente, alguns deles vão usar azul e vão manipular a gente. Ou vão ter um trio, né, para manipular a gente. Lembrando que em Apocalipse, capítulo 4 e Ezequiel, capítulo 1, está falando que Deus, ele não é da cor azul, tá? Ele seria um vermelho alaranjado com um pouco de amarelo, alguma coisa assim. E então, prestem atenção com personagens que usam azul e vermelho. Também amarelo, né? Prestem atenção nas coisas que esses personagens fazem. E também pessoas, tá? Que são muito famosas, assim, na mídia, né? Porque nós estamos falando do Hitler. Vamos lá. Deus é um artista. Ele fez os céus, a terra, ele é um animador, né? Ele que nos desenhou. E nós sabemos, né, quem foi estudar a história e a vida do Adolf Hitler, né, profundamente, né, sabemos que o Hitler também era um artista, só que ele foi rejeitado, né, pelo curso de artes e ele ficou revoltado, né? Então a gente sabe como é que foi que aconteceu a história, né? Eu acho engraçado, né, que no desenho Camp Camp eles fizeram tipo uma versão de Hitler, como seria se ele fosse pro time das artes, né? Ao invés de ir pro mundo militar, alguma coisa assim. Não que ele foi, né? Porque ele ainda é criança, né? Nessa versão desse desenho. E é interessante, né? Que o Hitler, ele é um artista
ele tem essa compatibilidade com Deus, né? Deus também é um artista. Agora, o livro, vamos lá. O Hitler, ele ficou conhecido, né? Dizem que ele é o autor do livro Minha Luta, né? Minha Luta, né? E Deus também tem um livro muito famoso chamado A Bíblia. E assim como a Regina George, né? Tem o Let It Burn, né? E também o Dipper, né? Tem os diários, né? E o Max, de Camp Camp, ele gosta bastante de ler, né? Nós sabemos que no juízo final Deus vai ler vários livros, né? Sobre a vida de todo mundo aqui na Terra. E todos nós seremos julgados. Vamos lá. Carreira militar. Na Bíblia se usa muito a expressão Deus dos exércitos, ou a mais famosa, né? Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus ele tem exércitos, né? Então tem a ver com um negócio militar. E aí realmente tem, sabe por quê? Porque eu também tenho um personagem que tem esse negócio assim de militar, né? E ele também tem características de Deus. E anos depois, né, quando eu descobri esse negócio do Davi, o indiano e o azul, aí eu fui vendo os meus personagens e eu percebi, nossa, esse meu personagem tem características de Deus, meu pai, só que me faltava. Então, é interessante isso, né? E o Hitler também era um militar, né? Interessante isso. Vamos ver, o Hitler, ele também tinha esse negócio, né, em relação aos indianos, né, porque o termo arianismo ou ariano, né, raças superiores, vem da Índia. Então, temos algo relacionado à Índia, né, e eu não entendo por que esse ser indiano, na teoria do Davi, o indiano azul, né, é muito importante, então também tá nessa história, né, do Adolf Hitler, né, porque é óbvio, né, o indiano é importante para tudo, né, na história. E essa outra aqui também tem na questão assim, o Hitler, ele queria exterminar as pessoas, né, as pessoas que ele considerava inferiores, né, que são os judeus, que é meio irônico, né, e os indianos, né, que seriam os ciganos, os homossexuais e deixa eu ver, e os comunistas, é isso. Ou qualquer outra pessoa que se opunha, né, ao nazismo. Você acha que isso daí seria uma compatibilidade? Acho que não, porque eu acho que Deus ele não quer exterminar as pessoas. Na verdade, o que Deus quer, o Altíssimo, ele quer exterminar as pessoas que se tornam em demônios. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Muitas pessoas sentem pena de Sodoma e Gomorra, mas é interessante, né, que Sodoma e Gomorra tinham o costume de querer abusar sexualmente dos estrangeiros. Não sei se já perceberam isso. E eles não se arrependiam, né? Porque é interessante que Deus ele salva o Ló e suas filhas. As filhas de Ló, elas também fizeram algo ruim. Elas também abusaram do pai delas. E o pai delas queriam dar elas para gente ruim, para abusadores. Mas Deus teve misericórdia da família de Ló. Porque Deus sabia que eles podiam se arrepender. Mas o pessoal de Sodoma e Gomorra, não. Agora é interessante que na história de Jonas, em Nínive, Deus deu oportunidade para Nínive, porque sabia que eles ouviriam a pregação e eles iriam se arrepender. Então, Deus vai exterminar todos aqueles que não se arrependem, todos os que fazem apostasia. Deus vai exterminar aquelas pessoas que vão querer se tornar em demônios. Assim, obviamente, né, na questão do Hitler, ele dizia, né, querer exterminar algo que é imperfeito, mas é óbvio que a visão do Hitler é algo deturpado, porque é algo racista. Já Deus é algo na questão de justiça. Então, pode ser que tenha gente que vai querer comparar isso, né? Então, eu já tô logo explicando aqui. E essas seriam as compatibilidades, né, que Hitler teria com Deus, né? Então, eu acho que o anticristo também vai ter algumas compatibilidades. Deus também tem outras compatibilidades com alguns dos seres humanos, né? E agora eu vou querer falar sobre esse cara que tá na tela, né? Que é o Iñaki Godoy, né? Acho que eu tô falando o nome dele errado. Na verdade, essa questão do Hitler e do Iñaki, eu queria falar nessa questão com o Emerson, né? Que o YouTube apagou, né? O meu texto, né? Que maravilha. Como sempre. Eu já havia falado uns comentários, né, com o Emerson sobre os nomes, né, dos personagens e dos dubladores. E que são atores, né, os dubladores.
Exemplo, de série Bollywood, eu tinha falado sobre os nomes dos dubladores no original, australiano, francês e nos brasileiros. E também os nomes dos personagens. Por que que eu falei isso com ele? É porque os nomes de alguns personagens, eles podem simbolizar Deus ou pode simbolizar algum demônio. Então, tem alguma carga de influência. Então, eu queria pesquisar o nome Godoy, né? Do significado do Inhaque Godoy. Aí eu descobri que o nome Inhaque, né? No latim pode significar fogo. E no basco pode significar, eu acredito que seja fiel no basco, ou ardente. Ardente em outro site que eu tinha achado. Agora o Godoy. Vocês sabiam que a palavra Godoy significa Deus Santo? Sim, Deus Santo, ou sagrado, ou Deus sagrado. E eu acho interessante, né, que o Inaki Godoy, ele é o ator que interpreta o Luffy no live action de One Piece, né? E o Luffy, ele simboliza 3 personagens, assim como o Steven Universo. 3 pessoas, né? Que é o Senhor Jesus, né? Eles têm a trajetória do Messias, né? Do herói, né? A jornada do herói. Eles imitam Jesus. E eles também imitam Deus, né? Porque vocês percebem que eles têm as 3 cores do protagonismo, né? O vermelho, o amarelo e o azul. E se você for perceber, né, ler na Bíblia, Deus tem um pouquinho de vermelho no corpo dele, mas é mais puxado pro laranja, né? Um pouco do amarelo, né, que é o âmbar, e o azul seria o trono dele, né? É interessante, né? O trono seria o que? As calças do Steven e do Luffy? Boa pergunta. Vamos lá. E eu falei de Jesus, eu falei de Deus. É quem o Steven e quem o Luffy também imitam. O anticristo também. Porque, vamos lá, vocês sabem muito bem que o Steven, ele é contra 3 diamantes. Você sabe que na Bíblia nós temos 3 pessoas, né? Que é o Pai, Filho e o Espírito Santo, que governam todo o universo. E no Steven Universo temos 3 diamantes super mega poderosas. E essa 4ª diamante aí, a rosa, claramente é o Satanás. E então o Steven é o anticristo. E o Luffy é revelado, né, no anime que ele é o deus do sol. E nós sabemos que o sol obviamente faz referência ao anticristo, a uma adoração antiga de deuses pagãos, né, que seriam o aspecto de anticristo, né, que é o deus do sol. Então, sim, o Luffy também imita o anticristo, mas é aquele negócio, eles têm que imitar Deus, eles têm que imitar Jesus, e eles têm que também imitar o anticristo para isso daí ser uma propaganda, sabia disso? E assim, acho que as pessoas não vão acreditar, mas eu espero que esse meu vídeo chegue talvez no Hermes ou no Modelin, né? Não sei se vai chegar, né? Mas que seja quem estiver vendo, né? Entendam isso, né? E vejam outras coisas nas mídias que vocês achem estranho. E leem a Bíblia. Assim vocês vão saber toda a verdade, né? Porque é esquisito quando essa personagem aqui fala eu sou. É esquisito do nada o Ferman, ele ter o negócio de onipresença. É esquisito o Dipper junto com a Mabel e o Suzy evitarem o fim do mundo. É esquisito isso, gente. É esquisito. Peraí, é esquisito, né? O Milori, ele ser a única fada que não tem asas. É muito esquisito, né? É esquisito demais.